3 é uma palavra muito conhecida, um texto muito citado, um texto muito falado. Usamos muito, pastor Aguilar, esse texto em campanhas. E Deus faz maravilhas e faz milagres através desse texto. Jeremias 33, 3. Se puder colocar para a gente no telão para que possamos observar melhor. Enquanto eu acho lá, nós vamos ver. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que faz isto, e o Senhor que forma isto, para o estabelecer o seu nome, o Senhor é o seu nome. Clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, das casas desta cidade e das casas dos reis de Judá, que foram derribadas com trabucos e a espada, eles entraram a pelejar contra os caldeus, mas para que se encha de cadáveres de homens, que feri na minha ira e no meu furor, porquanto escondi o meu rosto dessa cidade, por causa da sua maldade. Eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura, e o sararei, e lhe manifestarei abundância de paz e de verdade. Amém? O capítulo 33 do livro de Jeremias é o momento em que Deus usa o seu profeta, usa o seu filho Jeremias, para anunciar algo e para proferir algo direcionado à nação de Israel. Jeremias chega e diz essas palavras: clama a mim, assim diz o Senhor, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. Quem era Jeremias? Jeremias, o seu nome significa o Senhor estabelece. O Senhor estabeleceu Jeremias para direcionar ao reino de Israel palavras vindo do trono de Deus. Jeremias, ele não era um profeta muito bem visto pelos monarcas, pela monarquia, porque Jeremias, ele mencionava palavras um tanto duras para o povo de Israel. As suas profecias acerca do povo de Israel, acerca do reino de Israel, eram profecias duras. Era Deus chamando o povo a um arrependimento, era Deus chamando a atenção do povo para que se voltasse para ele. Então Jeremias, ele profetiza durante o reinado de 5 reis. Então Jeremias também não é bem visto por causa dessas palavras que ele profere, que o Senhor coloca na sua boca. Os reis não acreditavam e não queriam ouvir o que Jeremias transmitia da parte do Senhor. Jeremias também, ele lutava contra os falsos profetas. Aí os reis deixavam de acreditar, porque as profecias de Jeremias, elas tenderam um pouco a demorar a se cumprir. Veja que a primeira vez que ele fala sobre a destruição de Jerusalém, sobre o cativeiro, é no ano 1º de Nabucodonosor. E quando a palavra vem no capítulo 32, já é no ano 18, se passaram 17, 18 anos. E eles tomam para si isso e começam a acreditar que talvez não se cumpriria. E Jeremias começa a ser um profeta desacreditado naquela região, e muito caçado pelos monarcas da época, porque não queriam acreditar no que Deus dizia para o povo. Mas de fato, a palavra que Jeremias lança de encontro à nação de Israel, ela começa a se cumprir. No ano 18 de Nabucodonosor, ela começa a se cumprir. O rei agora é o rei Zedequias. De fato, a cidade, ela é cercada. De fato, a cidade, ela é jogada ao chão. De fato, a cidade, ela é derribada, ela é invadida. Começa a se cumprir as palavras que Deus, usando a boca do seu profeta, lançou para o povo. Israel agora vive um momento lastimável, um momento difícil, um momento muito complicado de toda a sua história. Talvez é o momento mais complicado que eles vivem. Talvez é o momento de maior dificuldade que Israel passa. Talvez seja maior do que a afronta de Davi, de Golias, que afrontava o povo. Porque a opressão era enorme, a opressão era grande. A cidade, ela é cercada pelos babilônios. A cidade, ela é cercada pelos caldeus e pelos babilônios. E o povo começa a sofrer, o povo começa a sucumbir, a nação de Israel começa a perder esta batalha. Aleluia! Era uma situação terrível, uma situação complicadíssima. Talvez você esteja vivendo a mesma situação hoje. Talvez a situação que Israel vivia naquele momento tenha um paralelo com a sua vida. Aleluia. Talvez tenha um paralelo com a sua história. Talvez o que você está vivendo hoje é a mesma situação que eles viviam antes. A situação era caótica, o
Para se ter uma ideia, Israel era uma nação agrícola. Eles plantavam e eles escolhiam. Eles precisavam se alimentar. Mas a cidade está cercada, pastor Chicão, e começa a sumir o alimento dentro da cidade. Ei, talvez você esteja na mesma situação. Você não consegue plantar no reino de Deus. Também você não consegue colher. Você não tem forças para vir para a casa do Senhor adorar. Você não consegue falar com Deus, aleluia. Talvez a sua esperança sumiu, assim como daquelas mães que cozeram os seus próprios filhos para comer. A situação é tão terrível que elas cozeram os seus próprios filhos para se alimentar. Talvez a sua situação seja a mesma. Você não tem mais a esperança. Você chega até as pessoas para contar o que assim passa com você, o que você sente. As pessoas estão da mesma forma que você sem esperança. Aleluia. Os filhos naquela época simbolizavam uma sequência de vida, uma continuidade de uma história. Você não acredita mais que a sua história vai para frente. Parece que a sua história parou. Dali para frente não vai mais. Aleluia. Talvez você esteja igual aqueles sacerdotes da época. A função sacerdotal, como Alain pregou e ministrou muito bem outrora aqui, ela foi extirpada, ela foi interrompida. Os sacerdotes agora, eles estão nas ruas mendigando à mercê da própria sorte. Eles estão na situação deplorável, jogados nas sarjetas, é agora a escolha da sociedade. O sacerdote representava a comunicação de um povo para com Deus. Aquele que organizava as oferendas, aquele que estabelecia a comunicação do povo de Israel com Deus. Talvez você não consegue mais falar com Deus. Aleluia. Talvez você não consegue mais se comunicar com Deus. Oh, aleluia. A situação era difícil. A situação era caótica. Aleluia. Aí você pensa, olha, eu vou sair do olho desse furacão. Assim como o povo de Israel, os seus entes queridos, os seus amigos morriam. Eles pegavam e não aguentavam o cheiro. E começavam a jogar por cima do muro, do lado de fora. Aí Babilônia vinha e fala: ei, eles estão perdendo. Eles estão perdendo, está sucumbindo a nação. Talvez a situação começou já a cheirar. As pessoas olham para a sua vida e começam a ver que você está em dificuldade, que nós passamos dificuldade, estamos num momento difícil. Aí você olha e fala: olha, eu vou sair do meio desse furacão, eu vou começar a caminhar, eu vou sair daqui. Você procura a porta da cidade, a 7 portas de Jerusalém. Chega na primeira, você abre as portas da Babilônia, chegando na cidade. A segunda Babilônia, chegando na cidade. A terceira Babilônia, chegando na cidade. A quarta, a quinta, a sexta, você só vê Babilônia, chegando na cidade. A sétima Babilônia, chegando na cidade. Você fala: ei, acabou, é o fim da estrada. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você nesta noite. Deus está dizendo: clama-me e responder-te-ei. Anunciarei coisas grandes e firmes que não sabes. Aleluia. Aleluia. Temos que clamar a Deus. O segredo está em clamar. Aleluia. Situação difícil, clama a Deus. Problemas na família, clama a Deus. Empresarial, clama a Deus. Aleluia. Nós esquecemos de clamar a Deus. O povo esqueceu de clamar a Deus. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, bradou naquele lugar e disse: clama a mim e responder-te-ei. Aleluia. Aleluia. O interessante que eu observo nesse texto é que a palavra de Deus é direcionada ao rei. E o rei recebia essas palavras e era a sua obrigação transmitir para o povo, para que o povo andasse nos caminhos do Senhor, para que o povo andasse com Deus. Só que Zedequias, ele fez diferente. Ele levou o povo a adorar outros deuses. Ele levou o povo a caminhar e a fazer holocausto a outros deuses. E podemos observar em toda a Bíblia que todas as vezes que um rei, ele era um bom rei, ele trazia o povo para Deus. Davi, Ezequiel, trazia o povo para Deus. Mas quando o rei também era mau, ele afastava o povo de Deus. Quem já leu o livro de Juízes pode perceber que na época não existia reis, mas existia aquele que era mandado por Deus para julgar as causas do povo. Todas as vezes que o juiz morria, o povo virava as costas para Deus. Aí Deus levantava outro juiz, ele ia lá, julgava as causas do povo. Ele morria, o povo virava as costas para Deus. Chega um momento que Deus olha e fala: olha, eu não vou mais intervir. Lutem as suas próprias batalhas. Clamam a Deus que vocês têm. Aleluia. Mas a Bíblia diz que o povo, ele se volta para Deus com arrependimento tão grande, com o coração tão quebrantado, que Deus resolve agir nesta noite de novo. Talvez nós viramos a costa para Deus
Mas eu tenho certeza que se você abrir o seu coração nesta noite e se voltar para Ele, Ele vai abrir as portas do céu e derramar bênção sobre a sua vida, derramar maravilha sobre a sua vida, trabalhar no seu lar, trabalhar na sua família. Só quem crê, levanta a mão, trabalhar na sua vida, aleluia. Aleluia. O que eu começo a perceber é que nós vivemos num mundo que é um sistema, e esse sistema ele soa como um rei na nossa vida. Ele começa a ditar regras como Ezequias ditava, ele começa a impor, colocar imposições sobre você, ele começa a colocar caminhos para você trilhar, e ele quer que você siga junto com isso. Isso começa a ditar a sua vida, ditar um ritmo de vida para você. Isso começa a ditar a sua história, como se fosse um rei dominando a sua vida, como se fosse um rei dominando a seu coração. Eles colocam coisas diante de você que você tem que seguir, que eles querem que você siga. Aleluia. Mas eu e você precisamos entender uma coisa, que a palavra vinha para Ezequias transmitia para o povo. Aí o mundo aí fora quer gritar as regras para você, como se a palavra fosse para ele. Mas a palavra do Senhor é lançada no seu coração, aleluia. Entenda isso nesta noite. A palavra de Deus é lançada na nossa vida, aleluia. E o nosso dever é passar adiante, resgatar almas, aleluia. O que Deus queria é que Israel fosse uma nação modelo, uma nação a ser seguida, uma nação que o povo olhasse e visse como espelho e falasse: nossa, o Deus desse povo é um Deus grande, o Deus desse povo é um Deus maravilhoso, nós devemos seguir o Deus deles. Mas Israel seguia aos deuses pagãos. Meu Deus. E você tem que entender uma coisa: nós temos que resplandecer a glória de Deus neste mundo, aleluia. Nós temos que chegar no nosso serviço, na escola, na sua família, aonde você estiver, você tem que ser luz, você tem que brilhar, ofuscar as trevas, porque Deus te colocou por cabeça e não por cauda. Ei, cabeça, comece a pensar e anuncie a palavra do Senhor. Mostre um Deus grande que você tem na sua vida, um Deus que faz maravilhas, aleluia. O povo virava as costas para Deus. O texto vai dizer que eles não ouviram a sua voz e não andaram nos seus caminhos. Aleluia. Não ouviram a sua voz e não andaram nos seus caminhos. Aí a palavra do Senhor vem para ele: clama-me e responder-te-ei. E eu fiquei pensando nesse texto: clama-me. Quando Deus disse clama-me, Deus está fazendo uma reivindicação. Deus está pedindo de volta algo que era dele, algo que foi dele, algo que esteve nas mãos dele, algo que foi direcionado para ele, e hoje não está mais. Quando Deus disse clama a mim, ele disse: ei, nomeia-me novamente, nomeia-me novamente. Aleluia. Meu Deus. Nomeia Deus na sua vida novamente. Eu começo a perceber que o mundo aí fora, o mundo que nós vivemos, a primeira coisa que eles fazem quando eles estão em apuro, em dificuldades, ele clama aos deuses deles. Aí você pergunta para alguém, se tem alguém católico aqui, me desculpe, mas quem que é seu Deus? Ah, eu sou devoto de Aparecida. Eu sou devoto de São Jorge, porque São Jorge é um santo guerreiro. Aleluia. Aparecida é relacionada a Deus da cura. Para quem não sabe a história, foi lançado, o pescador pegou uma parte do corpo, depois pegou o outro, e eles colaram esse corpo e levou para um vilarejo onde eles habitavam. E ali havia muitas pessoas doentes, e essas pessoas foram curadas. Aí atribuíram a essa a deusa da cura. Por que Israel era facilmente fisgado por Baal? Porque Israel é nação agrícola. Baal era responsável pela boa colheita, pela boa ceifa. Aleluia. Isso chamava a atenção do povo de Israel. Os deuses aí fora, eles são um Deus nomeado, Deus do amor, Deus que cuida das crianças, que era Moloque. Hoje quem faz essa função é Cosme e Damião. As pessoas nomeiam os deuses deles. Eles batem no peito e falam: eu sou devoto de fulano de tal, eu sou devoto de ciclano, eu sou devoto de bergano. E nós, como os crentes, nós ficamos caladinhos, quietinhos, nós ficamos escondidinhos. Aleluia. Não nomeamos o nosso Deus.
E a palavra clama a mim, ela é cheia de significados. Mas o que me chamou a atenção é bradar em voz alta, clamar, gritar, ou seja, fazer saber. Quando você grita algo, você quer que as pessoas saibam o que você vai falar, as pessoas saibam o que você vai dizer. Aleluia. Sabe o que Deus está dizendo nesta noite? Ei, comece a nomear o seu Deus. Aleluia. Como assim, pregador? Comece a nomear o seu Deus. Aleluia. Quando as pessoas chegarem para você e falarem: quem é esse Deus? Fala: meu Deus é o Todo-Poderoso. Ele é o Jeová Jiré, o Deus que provê. Ele é o Jeová Shalom, o Senhor que é a minha paz. Ele é o Jeová Shammah, aquele que está sempre presente. Não me deixe sozinho. Jeová Rapha, o Deus que me cura. Ei, você quer no Yahvé? Deus é a sua justiça. Elohim, Elohim, outro nome no mar. Aleluia. Aleluia. Dá para adorar a Deus nessa noite? Dá para adorar a Deus? Levanta tuas mãos comigo agora, esse Deus todo-poderoso, esse Deus maravilhoso que mudou a sua história, a sua vida. Aleluia. Nós temos que anunciar um Deus que muda a história do ser humano. Aleluia. Nós temos que anunciar um Deus que pega alguém que é considerado como um lixo, aleluia, e faz ministro da tua palavra, faz um cantor da tua casa, faz um anunciador do Evangelho de Cristo. Aleluia. Nós temos que anunciar esse Deus. Nós nos tornamos omissos em anunciar Deus. Ei, bata no peito aí fora e diz: eu sirvo o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Quando serve esse Deus? Deixa eu ver. Levanta a sua mão aí no seu lugar. Nós servimos esse Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nomear o Senhor. Glória a Deus. Precisamos nomear o Senhor na nossa vida. Aleluia. E o texto começa a caminhar. E a Bíblia diz que eles viraram as costas e não o rosto. Viraram as costas. O próprio Deus disse: olha, viraram as costas e não o rosto. Eu comecei a olhar esse texto e percebi que Deus preferia que ele tivesse virado o rosto, mas não as costas. Embora nenhuma das duas coisas é bom para o ser humano, eu comecei a pensar, falei: Senhor, me dá algo sobre isso, me revela essa palavra, Senhor. Um dia eu estava em casa sentado meditando nesse texto, e Deus parece que lançou esse texto na minha mente e me mostrou algo maravilhoso que eu quero compartilhar com você nesta noite. Sabe o que Deus disse? Viraram as costas e não o rosto. Todas as vezes que nós viramos as costas para o Senhor, todas as vezes que nós viramos as costas para Deus, nós começamos a se afastar do Senhor. A primeira coisa que acontece na nossa vida: não conseguimos mais ouvir a sua voz, porque estamos afastando do Senhor. O nosso caminho não será bom. Aleluia. E todas as vezes que você vira as costas para Deus, você começa a caminhar os perfeitos desejos do seu coração, e você vai caminhando, mas só você olha ao longe, você só vê a escuridão. Aí você tropeça e cai porque você não ouve a voz do Senhor. Quando você levanta, você vê escuridão, e quanto mais você pensa em caminhar, mais você se afasta do Senhor. Mas quando você vira o rosto, fala de momentos de fraqueza, de dificuldade, que somos falhos como ser humano. Mas quando você vira o rosto, por mais que você tropece e cai, quando você levanta, a primeira coisa que você vê é a figura do Deus Todo-Poderoso. E quando você pensa em caminhar, você vai baixando para o lado dele. Ei, assim você consegue ouvir a sua voz. Ouça a voz de Deus nessa noite. Aleluia. O Senhor fala aqui nesta noite: quantos podem ouvir a sua voz? Quantos podem ouvir a sua voz nesta noite? Aleluia. Oh, aleluia. Não vire as costas para Deus. Aleluia. Não vire as costas para Deus. Aleluia. O texto vai dizer que eles queimavam altares a Baal, que eles passavam seus filhos a fogo de Moloque, queimavam seus filhos em oferenda. Aí no capítulo 32, Deus diz para Zedequias: olha, eu falei com que Babilônia entra nessa cidade, chegará até as suas casas e queimarão os altares a Baal que estão no terraço das suas casas. Era comum eles prestarem sacrifício no terraço da casa. Aí Deus vai dizer que ele vai queimar. Aleluia. Eu comecei a pensar nisso. Eu pude perceber aqui, sabe por que tem coisas que não andam bem na nossa vida? Sabe por que tem projeto que você começa a traçar, lá na frente você para e não consegue dar sequência? Sabe por
Sabe que tem sonhos que você não consegue realizar? Sabe que tem coisas que nós não conseguimos fazer? Aleluia. Aleluia. É porque Deus entra na minha e na sua vida e não está de acordo com o plano dele. Está tomando espaço de Deus no nosso coração. Está tomando espaço de Deus na sua vida. Por causa dos seus projetos, dos seus sonhos, daquilo que você pensa, daquilo que você imagina, daquilo que você sonha. Você começa a deixar Deus. Você começa a se afastar do Senhor. Aleluia. Aí você olha e fala assim: ah, Deus não é comigo. Deus não está no meu projeto, nunca mesmo. Sabe por quê? Porque Deus entra na sua vida nesta noite e quer esses projetos. Porque Ele tem coisas maiores para a sua vida. Ele tem coisas enormes para as suas vidas. Aleluia. A palavra clama a mim, respondei-te-ei, e anunciarei coisas grandes e firmes. Sabe o que quer dizer coisas grandes e firmes? No original, coisas isoladas. Ei, Deus tem coisas inacessíveis, isoladas, que você não sabe, mas precisa queimar os altares dentro do nosso coração. Deixa Deus queimar esse altar dentro do seu coração, meu irmão. Deixa Deus queimar, deixa Deus queimar. Aleluia. Deixa Deus queimar. Você vai ver que vai melhorar a sua vida, a sua história, os seus projetos vão dar sequência, os seus sonhos serão realizados. Aleluia. Aí as pessoas vão olhar para a sua vida e falar: nossa, mas ele é abençoado, eu quero ser que nem ele, vou para a igreja. Aleluia. Na vida dele vai tudo bem, quero ser que nem ele, eu vou para a igreja também. É o que aconteceu na sua vida. Por que seu sonho dá certo, os seus projetos? Deus é na minha vida. Deus é na minha vida, aleluia. Deus é comigo, quer ser comigo também? Vem, tem espaço, tem espaço no reino de Deus. Venha, 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 venha. Aleluia. Aleluia. Oh, maravilha. A palavra do Senhor é maravilhosa, é linda. Deus sempre arrebenta os altares, porque Deus quer adoração para Ele. Tudo que está na sua vida, tudo que existe na sua vida, tudo que te cerca, tudo que te acompanha, tem que louvar e exaltar o nome do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. O povo ainda virou as costas para Deus. Eu já quero encerrar. Deus pede para Jeremias e fala: olha, pede para Zedequias comprar terras do seu primo Anameel. Aí Zedequias não acredita na palavra, mas quando ele vê seu primo chegando, ele fala: realmente é o Senhor que falou. E ele acredita nisso, pastor Chico. Ele pega e compra essas terras do seu primo Anameel. Ele compra essas terras. No capítulo 32 da Bíblia vai dizer que Deus fala: olha, a terra que não existe mais homens e nem animais, eu trarei meu povo de volta, edificarei, ele será meu povo, eles me adorarão, terão animais, terão flores nos campos. Aleluia. Era a promessa de Deus. Só que Zedequias, como ele questionou também e falou: olha, mas por que comprar terras se o próprio Deus disse: olha, não adianta lutar, é inútil lutar, já está entregue na mão da Babilônia? Por que daria a Deus, pediria a Deus para comprar terras num lugar que já está perdido? Algo que já perdeu. Por que pediria a Deus para fazer isso, famílias? Aí eu comecei a procurar na Bíblia. Eu cheguei a um texto de Levítico 25 que fala sobre os resgates da terra. Zedequias, ele compra essas terras do seu primo e ele guarda em jactos de barro esse documento ali, acreditando que Deus vai restaurar. Levítico 25 fala sobre o ano do jubileu do povo de Israel. O ano do jubileu, Deus, ele resgatava terras perdidas, trazia de volta, ele libertava escravos. A pessoa que vendia uma terra, por exemplo, Chicão, primo de Gesiel. Chicão vendeu uma terra, não tem condições de comprar mais. Gesiel resgatava a terra, comprava a terra que o Chicão vendeu. E eu comecei a pensar nisso. Ele comprou a terra do seu primo. Só que lá embaixo o texto vai dizer também que se você comprasse uma casa numa aldeia sem muros, você poderia voltar lá e resgatar, se você tivesse condições de comprar. Mas se você comprasse, vendesse uma casa dentro de uma cidade fortificada e murada, você tinha um ano para resgatar essa casa. Você tinha um ano para trazer de volta esse resgate. Se você não conseguisse resgatar durante esse um ano, ele estava pedindo porque essa cidade era mudada. Israel agora está arrebentado, está destruído. Israel agora está em chamas. Talvez tenha um
um paralelo com a sua vida. Reverte toda a sua vida nesta noite. Talvez você não entrou num ano bom. Talvez você não entrou numa semana boa, num mês bom, num dia bom. Talvez você está olhando para o cenário da sua cidade de Jerusalém, da sua Jerusalém. As suas casas estão em chama, está pegando fogo. Foi invadida pelo inimigo, está cercada ao redor. Você não tem para onde correr, você não tem para onde sair, você não tem para onde fugir. Você olha, o cenário é caótico, parece que está tudo no fim, acabou, não tem mais condições. Assim é o cenário de Israel, aleluia. Quando você olha para o lado, você vê que os muros estão todos no chão. Aí você olha para si e fala: Senhor, o Senhor me esqueceu, o Senhor não é comigo, o Senhor não acompanha a minha jornada, não é na minha história. Mas eu digo para você que é necessário a cidade ser queimada. Sabe por que isso acontece na minha e na sua vida? Deus está queimando a cidade. Deus cercou a cidade, invadiu, está queimando a sua cidade de Jerusalém. Hoje Deus derruba os muros da sua cidade. Sabe por quê? Deus precisa resgatar algo que já foi dele, que está em você, que você vendeu. Deus quer trazer de volta a adoração, Deus quer trazer de volta a comunhão, Deus quer trazer de volta a palavra, aleluia, adoração. Deus quer resgatar algo que já foi dele aí. Ele precisa derrubar o muro da sua cidade, entenda isso. Aleluia. Deus precisa derrubar o muro da cidade, para que os valores divinos possam voltar na sua vida, para que Ele possa resgatar tudo que já foi seu, que já foi dele, que pertencia a Ele. Aleluia. Talvez nós vendemos as coisas de Deus na nossa vida para o mundo afora aí, mas hoje Deus, Ele racha o muro da cidade. Ele derruba porque Ele precisa resgatar, precisa trazer de volta. Só que existem pessoas, pastor Francisco, que Ele quer lutar. Ele quer lutar. Ele quer ir contra a vontade de Deus. O próprio Deus disse: olha, é inútil lutar, é só para encher a terra de cadáveres. Só que tem pessoas que Ele quer lutar. Ele quer ir contra a vontade do Senhor. Ele quer ir contra a vontade de Deus. Eu coloco aqui, capítulo, eu vou encerrar. Ele quer ir contra a vontade do Senhor. Ele não quer aceitar o que Deus quer fazer na vida dele. Aleluia. Como assim lutar? Irmão, por que você não quer trabalhar no ciclo de oração? Irmão, porque a Regina só quer tocar no que ela quer. Eu não vou lá não, fico olhando feio para mim, fico olhando torto para minha cara. Aleluia. Irmão, por que você não prega mais? Não, pastor, você me coloca culto de quinta. Eu quero pegar na ceia, domingo. Aleluia. Vendeu.